Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Que a paz e o amor do Mestre Jesus possa nos envolver nesta noite agradável. É uma alegria, é um prazer estar com vocês aqui. E da última vez nós falamos sobre fome e sede de justiça aqui nessa casa. E hoje nós vamos abordar um outro aspecto das palavras de Jesus que nós não conseguimos ainda compreender, ainda interiorizar. Muitos de nós, para não dizer a grande maioria ou até todos, entramos para a doutrina. O difícil é a doutrina entrar dentro da gente, fazer os seus efeitos. Isso é muito complicado. Nós ainda nesse meio digital que nós temos, nós vimos o ano passado o Brasil se polarizar entre extrema esquerda e extrema direita. Não estou aqui falando de política. Não sou nem a favor nem contra um lado nem o outro lado. Mas o que nós vimos foi uma divisão da população em duas partes. Dentro das famílias, dentro dos locais de trabalho, até dentro das casas espíritas. Esquecendo os ensinamentos de Jesus que pregam o amor, a fraternidade, a caridade, a tolerância, a indulgência. Quantos familiares brigaram por causa de política? Sendo que Jesus mandou que nos amássemos a todos. Hoje, os aparelhos eletrônicos, os celulares, os tablets, os computadores, se tornaram um escudo que nos protegem ficticiamente e nós ficamos valentes. E atrás de um teclado nós temos coragem de falar coisas que nós não falaríamos frente a frente, de agredir, de ferir, de magoar, de discordar de pessoas. Enquanto que nós não deveríamos discordar de pessoas. Nós nunca devemos falar, eu não concordo com você. Você pode falar, eu não concordo com isso que você fez. É uma coisa. O governo atual, você é a favor ou contra? Não sou nem a favor nem contra. Algumas atitudes dele, eu aplaudo. Algumas atitudes dele eu não concordo, mas respeito. E se eu tiver que fazer um comentário, eu faço um comentário em torno daquilo que eu acho e não agredindo a pessoa. Alguém vem e se coloca ideologicamente sobre a ideologia de gênero. Aí vem alguém lá e fala, você não vale nada, você é marxista, você é isso, você é aquilo, agredindo a pessoa que expressou uma opinião. Ora, se eu não concordo com o que ela falou, eu não tenho que atacar a pessoa, eu tenho que colocar a minha ideia a respeito daquilo que eu acho que é certo. Então nós vamos trazer e tentar mostrar para vocês como isso é maléfico para nós, como isso prejudica apenas a nós mesmos, e como você seguir as palavras de Jesus de retribuir o mal com o bem, não é para o outro, é para nós. Jesus não falava para o outro, Jesus falava para nós. Se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e joga longe. Para quem é? É para o outro? Não, é para nós. Se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. É para o outro? Não, é para nós. Antes de ver o cisco no olho do teu companheiro, do seu semelhante, veja a trave que você tem no seu. Para nós. Nós não estamos aqui para mudar os outros. Nós estamos aqui para mudarmos a nós mesmos. Vocês prestaram atenção na última frase que passou aqui? Na música Paz pela Paz? Se você quer mudar o mundo,
comece mudando você mesmo. Essa é a nossa função. E estas palavras de Jesus, Kardec nos trouxe no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele nos diz: aprendestes o que foi dito, amarei o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Essas palavras de quem eram? De Moisés. Amarei o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Como é que nós estamos hoje? Como Jesus ou como Moisés? Será que nós amamos aqueles que não nos fazem o bem? Será que nós amamos aqueles que discordam da gente? Será que nós amamos aqueles que nos magoam? Dentro da própria família, vocês já fizeram lista de aniversário? De casamento? De convidados? Fulano vai convidar? Não, ela não me convidou. Não, porque eu precisei dela, ela não me atendeu. É assim a nossa troca. Eu tenho uma neta que vai completar 11 ou 12 agora? 12 anos. E ela quer uma festinha, com todas as coleguinhas da escola. Porque o ano passado, a mãe dela só chamou 3 ou 4 coleguinhas. E ela não foi chamada para nenhuma festa durante o ano inteiro. Só dessas 3 ou 4 que elas... Então nós trabalhamos na base da troca, da permuta. Mas Jesus nos falou: eu, porém, vos digo. Ele pegou aquele ensinamento, aquela lei mosaica, e deu a interpretação dele. Tá? Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. A gente consegue amar os inimigos? Vamos pegar, por exemplo, alguém que matou seu filho. Você consegue amar? Sim ou não? Não? Está enganado. Estão redondamente enganados. Porque esse assassino volta como seu filho. Você vai amar ou não vai? É da lei. O que Jesus nos falou: reconciliai-vos com o vosso inimigo enquanto estáis a caminho com ele. Para que esperar vir um ódio, vir uma perseguição, vir uma obsessão, se nós podemos desde já perceber que aquela pessoa, aquele espírito, não matou meu filho, sujou a roupa, estragou a roupa, e ele voltou e vai vir com uma roupa novinha daqui a pouco. Quando é que nós vamos deixar de dar a importância ao corpo para valorizar o espírito? E nós vamos fazer esse raciocínio que todas as nossas más ações acabam acarretando sofrimento para nós mesmos. Fazei o bem ao que vos odeiam. Não interessa. O ódio é dele, não é seu. E se você odiar, você não tem diferença. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se você orar e ele se transformar, melhor para você. Ele vai deixar de te perseguir também. Ah, tem o restante aqui, nós vamos deixar para lá. Vamos lá. Lá no capítulo 5 do Evangelho, que fala bem-aventurados os aflitos, nós temos um item que fala: a felicidade não é deste mundo. Vocês concordam? Se a felicidade não é deste mundo, de que mundo ela é? Primeiro, quantos mundos existem? Vamos participar? Quantos mundos tem? 1, 2, 3, 5, milhão, bilhão. Quantos tem? Infinitos. Muitos. Vocês concordam? Alguém discorda? Não. Só existem 2 mundos. Só 2. Mais nenhum. Existem sóis, planetas, satélites, cometas, estrelas, orbes, porém, mundo. Nós temos mundo material e mundo espiritual, mais nada. De onde nós somos? Do mundo espiritual, e
estamos fazendo uma jornada no mundo material. Neste momento, nós pertencemos e interagimos com qual mundo? Hã? Material, será? Vamos primeiro entender quem somos nós. Nós somos uma figurinha assim, ó. Nós temos um corpo físico. Ele é feito do quê? Matéria. Matéria do mundo material. Tudo que eu tenho de prazer vai estar atendendo às necessidades do meu corpo físico. Mas eu tenho um corpo, um espírito, um corpo espiritual que é o nosso espírito. Da onde é o espírito? Do mundo espiritual. Mas o corpo não atua no mundo espiritual. E o espírito não atua no mundo corporal. O espírito não faz nada aqui. Ele precisa de um intermediário, chamado perispírito. É o maior fofoqueiro que eu conheço. Esse é danado. Tudo que acontece aqui no corpo, ele conta para o espírito. E tudo que o espírito manda, ele vem e fala para o corpo. Se você pisa numa brasa, seu corpo sente dor? Não. Seu corpo não sente dor. Seu corpo é o instrumento da dor. Aquela pisada na brasa, vai um aviso, fisicamente pelas terminações nervosas, espiritualmente pelo perispírito, e fala para o seu espírito: olha, aconteceu uma lesão lá no seu pé. Então, vem a dor do espírito. Porque se eu estiver anestesiado, eu não sinto nada. Se eu estiver magnetizado, bloqueando a passagem da informação, eu não sinto nada. Então, quem sente dor é o espírito, não é o corpo. O espírito, que eu quero dizer, o corpo é o instrumento da dor, aquela informação vai e ele devolve. Não é que o espírito lá vai sentir dor, não é isso. Porque um corpo morto não sente nada. Um corpo anestesiado não sente nada. Então nós temos esses três elementos aqui. Portanto, através do corpo físico eu participo do mundo material. Através do meu espírito eu participo do mundo espiritual. Significa que se a felicidade não é deste mundo, não são as satisfações do meu corpo físico que vão me dar felicidade, mas sim as realizações do meu espírito. Tudo que eu fizer com o meu corpo é passageiro, é fugídio. Eu como um chocolate gostoso, saboroso. Eu faço uma viagem, compro um carro novo, tenho um filho. Isso é tudo coisa material. Agora, quando eu realizo um trabalho de salvar uma vida, de ajudar uma pessoa carente, aquilo te eleva, te faz bem e fica permanentemente com você. É por isso que a felicidade não é deste mundo. Mas não significa que nós não podemos ter essa felicidade encarnados. Porque esta alegria, essa felicidade que você tem de fazer o bem, ela reflete no seu físico também. Ela não está isolada, dissociada. Somente que hoje nós geralmente relacionamos o prazer como felicidade. Tá? E abusamos. E estragamos esse corpito lindo que Deus nos deu. Através do quê? Da bebida. Da comida em excesso. Do tabaco. São os vícios físicos. Mas também dos vícios morais. Da inveja, do ciúme, da maledicência, da ira, do desejo de vingança, do não perdão, do ódio. Todas essas coisas nos afetam. O corpo espiritual e o corpo físico. Bom, vamos dar sequência lá. O que se deve entender por lei natural? É a primeira pergunta da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. Então, o que é lei natural?
E a resposta é fantástica. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Prestem atenção. A lei natural é a lei de Deus, é a única para a nossa felicidade. Nós somente teremos felicidade obedecendo e cumprindo aquilo que Deus coloca em suas leis como sendo bom para nós aqui. Eu só sou infeliz quando eu me afasto da lei de Deus. Quando eu deixo a paternidade divina de lado e vou procurar um padrasto por aqui que não vai agir da mesma forma como Deus. Mas a pergunta 621 fala: onde está escrita a lei de Deus? Essa é fácil, hein? Na consciência. Espera aí, se a lei de Deus é necessária, é suficiente para a nossa felicidade, e se ela está na nossa consciência, onde está a nossa felicidade? Na nossa consciência. Existe uma diferença entre inteligência e consciência, muito grande, muito grande. Inteligência vem de fora, é conhecimento, é introjeção de conteúdo. Um médico, ele é inteligente? Claro que é. Para passar no vestibular tem que ralar, tem que estudar. Então o médico é inteligente. Mas um médico que fuma, ele é inteligente? É. Porque ele até sabe os males, mas ele não tem consciência. Mesmo sabendo dos prejuízos, ele fuma. Onde se tem o maior número de fumantes na cidade de Barretos, vocês sabem? Hospital do Câncer, Hospital de Amor agora. Lá você não passa 10 metros sem fumar um pouquinho. Assim de fumante. Estão ali para tratamento, vendo. Eu tive um tio que morou aqui em Bebedouro há muitos anos, que faleceu, que ele estava com traqueostomia, e nós tínhamos que colocar o cigarro aqui para ele fumar. São excessos, mas nós cometemos outros excessos também. Aqui vocês já comeram por quilo, alguém alguma vez? Quanto vocês comem? Quantos gramas? 300? 250? 350? Tem alguns que comem um pouquinho mais, né? E quanto vocês vão no rodízio? 1,5 kg? 2? Aí você fala, tô satisfeito, não aguento mais. Aí passa a picanha, um pedacinho. Aí passa o pãozinho de alho, mais uma fatia. Aí passa o queijinho, não. Aí passa o abacaxi com canela. Isso é bom para digestão. Mas depois aí você vai para casa e tem que ficar igual uma jiboia hibernando depois. Você teve um prazer do seu corpo físico que te prejudicou o próprio corpo e o seu espírito também. Então, na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, ele nos fala: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a um constitui a desgraça do outro. Haverá um critério comum de felicidade a todos os homens? Será que tem? Alguma coisa que a gente pode se basear para todo mundo? E a resposta dos Espíritos é fantástica. Ele separa a felicidade, o prazer da felicidade. E ele fala: com relação à vida material, é a posse do necessário. O que é necessário para nós? Chico nos falava que rico não é quem tem muito, é quem pouco necessita. Porque as necessidades não são iguais. Será que a necessidade do Neymar é a mesma minha? É a mesma do Silvio Santos? Tem um videozinho que rola na internet, tá lá, do Cristiano Ronaldo, perguntando pro filho qual carro está faltando. Você já viu esse videozinho? Alguém já viu? Aí ele fala: essa é a Maserati, essa é a Lamborghini, essa aqui é a Ferrari, essa aqui é o Audi, essa aqui é o Porsche Carrera. O cara é um só. Ele tem todos esses.
todos os tipos de carro mais caro do mundo ele tem na casa dele. Ganhou honestamente, ninguém está criticando isso. Mas será que isso é necessário? Para eu ir trabalhar, eu preciso de um caminhonetão ou um Palio me leva, um Golzinho me leva? Então a necessidade de um é diferente do outro, não vamos criticar, cada um vai ser responsável por aquilo. Ganhou honestamente, é permitido, o livro dos Espíritos nos fala isso, só que ninguém ganha se não for para ser testado com relação ao uso que ele vai fazer daquele bem. E com relação à vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. Isso daqui chama-se prazer. Isso daqui chama-se felicidade. São coisas diferentes. Certo? Então vamos lá. Opa! A desgraça real. Lá no capítulo 5 do Evangelho, tem uma mensagem dessa madame aí, Girardin, Delfina de Girardin, não sei se é assim que fala, e ela vem nos falar a respeito da ilusão que nós temos do que é felicidade. Tudo aquilo que nós achamos que é felicidade, ela diz que não é. E aquilo que nós achamos que é desgraça, ela fala que na maioria das vezes é felicidade. E nós só podemos julgar alguma coisa se nós observarmos o conjunto de tudo. E não um fato isolado. Porque nós somos muito chorões, qualquer coisa estamos reclamando. Mas esquecemos de ser gratos, né? Gratidão é uma coisa que nós quase não temos, não é assim? Vocês faz promoções aqui? Vende pizza de vez em quando, almoço, jantar. Você pega 5 bilhetes para vender. Vendeu o primeiro, vendeu o segundo, vendeu o terceiro, vendeu o quarto. A quinta pessoa falou não para você. De quem você vai ficar lembrando? Dos 4 que compraram ou do que negou? Aquele muquirana, ele tem dinheiro. O dinheiro é para caridade. Ele não podia ter me negado. Nós não temos gratidão. Nem para Deus. Nós temos que aproveitar e começar a ser mais gratos. Que a gratidão chama-se a memória do coração. Vamos pensar que Deus nos faça uma seguinte proposta. Amanhã cedo, você só vai acordar com aquilo que você agradeceu hoje. Como é que nós acordaríamos? Nem levantava da cama, né? Então nós temos que mudar um pouquinho, tá? Essa nossa posição. Então, suponhamos que você tem um filho ou um neto, porque eu estou vendo umas pessoas mais idosas aqui, na faixa dos seus 18, 20 anos, começando a carreira de futebol, e ele joga num time que vai para um campeonato, final de um campeonato intercontinental. É bom ou ruim? Bom, não é? Que nesse time tem 30 jogadores, mas o técnico só pode levar 23, 7 vão ficar para trás. E o técnico chega para o seu filho e fala, você não vai. É bom ou ruim? Ruim, né? A grande oportunidade vai ser um jogo televisionado para o mundo inteiro. Seu filho vai ter visibilidade. Quem sabe ele marca o gol do campeonato. Você já imaginou a importância disso? E aí, aos 44 minutos do segundo tempo, o goleiro faz 40 e poucos minutos, o goleiro faz uma defesa fantástica que garantiu o empate e a classificação do time. Alegria, todo mundo feliz. Isso é felicidade? É. Aí eles pegam o avião, todos sorrindo, felizes, contentes, e daí a pouquinho cai. Conhece essa história de Sobra, não é? O time da Chapecoense. Será que essa felicidade aqui é felicidade? No que ela resultou? Na morte. Será que os garotos que foram preteridos pelo técnico e não foram, foi uma desgraça ou foi um bem para eles? Foi um bem. Então nós temos que analisar que nada na vida nos acontece sem que tenha um objetivo útil, que tenha sido provocado por nós mesmos e que seja necessário ao nosso adiantamento e evolução.
Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com os recursos necessários para fazermos a nossa caminhada espiritual. Não adianta eu olhar a galinha do vizinho, que ela é mais gorda. Ela bota ovos de ouro, a minha não. O marido da vizinha é mais legal. O meu não é tanto. A mulher do vizinho está sempre arrumada. Eu só vejo ela arrumadinha, eu não vejo ela descabelada de manhã. Não vejo. Então comecemos a valorizar o que nós temos. Porque nós colocamos metas e quando nós atingimos uma meta já pensamos em coisas maiores. Vamos lá. Bom, com que fim Deus pôs atrativo nos gozos materiais? Por quê? Porque se nós não tivéssemos prazer, nós não faríamos as coisas. Se você não tiver a ambição de comprar um carro, uma casa, você vai trabalhar? Você vai estudar? Não, para quê? Você já imaginou se o sexo não fosse gostoso? Acabava a humanidade. Se não gostou, tem muita gente que já não faz. Imagina se não fosse. São os atrativos. Só que tudo isso tem que ser utilizado com disciplina. Este é o nosso objetivo, ó. Seria para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e desenvolver a nossa razão. Então nós temos que, nestes gozos, chega nessa idade que eu já estou, por exemplo, a gente só come ração. Não pode comer farinha, não pode comer sal, não pode comer açúcar, não pode comer gordura, não pode comer carboidrato, não pode comer pizza, não pode comer, nem tomar açúcar eu posso mais, refrigerante, não posso nada. Por quê? Porque Deus manda Deus não, eu mesmo provoco em mim lá, ó, você tem gordura na sua artéria, você não pode abusar. Ó, você está com seu colesterol lá em cima. Tá? Então aquilo que a gente abusa na juventude, pode ter certeza nós vamos ter que depois compensar lá no futuro, né? E aí, como é que nós combatemos? Através da abnegação, né? Vamos lá. Qual o objetivo da nossa encarnação? Por que nós estamos aqui? Tá? Nós estamos aqui para chegar à perfeição. E olha como é que é a resposta. Deus impõe a encarnação. Não adianta você falar, não quero voltar mais, você não gosta da terra. Não, você não tem escolha. É igual seu filho. Seu filho fala assim, não quero ir na escola. O que você faz? Vai na marra. Não é? Assim que nós fazemos. Nós não sabemos ainda lidar com essas coisas direito. Com o que Deus quer para nós é sempre o melhor. E quando a gente tem qualquer sofrimentozinho, contrariedade, a gente já se rebela. Vamos pensar que você tem um filho de 4 anos que foi no médico, o médico falou, você vai ter que dar uma injeção de bezetacil nele. Aí você chama ele, filhinho, você vai ter que tomar uma injeção que é dolorida. O que ele fala? Não vou tomar, eu não quero, vai doer, isso, não vou, eu vou sofrer, não quero. O que o pai faz? Pega na marra, a mãe segura as pernas, o pai segura as pernas, segura e aplica a injeção. Qual a semelhança de Deus conosco? Deus fala assim para você, você vai ter que passar por essa provação. Ah, mas eu não quero, vai sofrer, vou sofrer, não vai ser bom para mim, eu vou sentir dor. O que ele faz? Você vai passar, igual a criança que segura. Por quê? Porque a criança está vendo o sofrimento agora. E o pai está vendo que aquilo representa a cura dele. Então aquilo que nós estamos sofrendo de contrariedade, que Deus que vem para nós entendemos como um sofrimento. Só que Deus vê isso como aquilo que é necessário para a nossa cura espiritual, o nosso progresso. Para uns é expiação, para outros é missão. E qual o objetivo da reencarnação? Continuar até prendermos, não é? Melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde está a justiça? Certo? Bom, nós estamos falando que
felicidade, ela está relacionada com o cumprimento das leis de Deus. E o Código Penal da Vida Futura nos coloca lá. Quem já leu o livro Céu e Inferno aqui? Não tem 5 pessoas, aposto. 1, 2. Livro maravilhoso, lindo. Melhor que qualquer romance de Shakespeare, de qualquer um. E ele nos traz, no Código Penal da Vida Futura, que todo sofrimento nosso é inerente a uma imperfeição. Não há uma única imperfeição na alma que não traga consigo suas consequências lastimadas. Nem uma boa qualidade que não seja a fonte do gozo. Perceberam? Então todo sofrimento nosso está relacionado a uma imperfeição que nós temos. Para cada imperfeição que eu tiro, um sofrimento a menos. A nossa felicidade está relacionada com as virtudes que nós já conquistamos. Cada virtude nova, uma felicidade a mais. Então, a regra está aí. Eliminar as nossas imperfeições e adquirir virtudes, que são coisas diferentes. Eu não odeio ninguém, mas você ama? Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem, com toda a sua força. Eu não prejudico ninguém, mas você ajuda. Eu não falo mal de ninguém, mas você faz o bem, fala o bem? Fala bem? Nós estamos aqui para sermos homens fisiológicos, nos limitarmos à alimentação, à comida, ao trabalho, ao sono, à reprodução, embora não. Nós somos muito mais que isso, nós somos homens psicológicos, que temos que desenvolver as nossas potencialidades da alma, através da nossa melhoria constante. Então ele nos fala, o sofrimento é inerente à imperfeição. Acabou. Então quando você está sofrendo, você fala, por quê? O que eu tenho que fazer? Não tem que jogar culpa em ninguém, no patrão, no chefe, não. É comigo mesmo a coisa. Tá? Nós vamos falar disso mais tarde. Toda imperfeição, isso é consequência do que nós já falamos. Vamos lá. Aí nós temos, nós estamos falando que a imperfeição é causa de sofrimento, que a virtude é causa de felicidade. E como fazer então para nós eliminarmos as nossas imperfeições, tirarmos os nossos defeitos, corrigirmos as nossas falhas? Aí vem a pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre, olha bem, o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Percebam a profundidade da pergunta. Poderia sempre, com o meu próprio esforço, vencer as minhas más inclinações? Ou seja, eu posso parar de falar mal dos outros? Eu posso parar de fumar? Eu posso ser comedido na comida? Eu posso ser mais prestativo? E a resposta dos Espíritos é muito simples. Eu dividi em 3 partes para não chocar ninguém, viu? Sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Postando Klinge analisando essa questão, ele fala que esse espírito nunca deve ter reencarnado na Terra. Como é que ele fala que você vai eliminar os defeitos com esforços insignificantes? Não é meio complicado, não é? Vocês acham que é insignificante para tirar um defeito? Para domar sua língua, a nossa língua, não é? Mas tem um complemento. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos de vós fazem esforços? Então, os Espíritos nos falam, vendo o mundo de outra dimensão, que para nós tirarmos os nossos defeitos, basta nós querermos. Basta nós termos vontade e fazermos esforços. Mas, até aí, não está muito legal. E Kardec, como ele era um cientista, ele ia a fundo, ele instigava, ele levava até umas broncas do escrito, já não vos falei, ele falava assim. Então Kardec vai lá na pergunta 919 e pergunta assim, qual o meio prático? O que é uma coisa prática?
fácil, não é? Coisa prática. Não tem uma receita prática de bolo, é que é fácil de fazer. Tudo que é prático é fácil. Mas eficaz. O que é eficaz? Que dá certo resultado. Como é que eu faço? De uma forma fácil e que dê resultado para melhorar nesta vida e resistir às atrações do mal. Como é que eu faço? E os Espíritos vêm com outra pergunta, outra resposta, que nos diz, um sábio da antiguidade nos diz, conhece-te a ti mesmo. Ficou na mesma, não ficou? Como é que eu faço para me conhecer? E aí? E aí Kardec vai lá e faz uma subpergunta. Isso eu já sei, você já me falou que eu faço. Eu quero saber como, tá? Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? E aí vem Santo Agostinho, numa resposta de uma página e meia de O Livro dos Espíritos, fantástica, nos mostrar o segredo da chave do conhecimento e da melhoria de cada um. E ele nos fala, fazei o que eu fazia quando estava encarnado no meio de vós. Todos os dias eu fazia uma reflexão de tudo o que me aconteceu. E eu buscava verificar o que eu fiz de errado, se eu prejudiquei alguém, se eu ajudei, deixei de ajudar alguém, se eu poderia ter feito algo e não fiz. E aí ele já corrigia isso. Todos os dias. A ordem de São Bento, beneditinos, são mais rigorosos. Eles falam que antes do pôr do sol você deveria fazer isso. Nós fazemos isso? Claro que fazemos, gente. Dia 31 de dezembro, 15 para meia-noite. A gente fala, eu vou mudar. A partir do ano que vem eu vou ser uma nova pessoa. Tá? Mas aí eu pergunto, o que eu tenho que mudar? Eu fiquei um ano inteiro sem fazer reflexão. Aí você lembra o que você fez dia 14 de abril? Alguém lembra? Dia 25 de julho? Dia 7 de outubro? Dia 25 de março? A gente lembra? Não. Por isso que é difícil. Por isso que ele fala que é fácil. Porque se todas as noites, antes de eu me deitar, eu pegar a minha vida daquele dia e colocar em... Eu acordei às 7 da manhã, tropecei e já xinguei. Não posso mais xingar. Está errado. Aquilo me provocou uma dor que eu saí contrariado. Encontrei a vizinha e virei a cara, estava de mal-humorado. O que eu tenho que fazer? Vou lá pedir desculpas. Eu cheguei no trabalho, o patrão me chamou a atenção e eu fiquei pé da vida e já descontei num colega do lado. O que eu tenho que fazer? Aí um amigo me ligou, disse que precisava conversar, que ele estava passando por dificuldade e eu não pude atendê-lo. O que eu vou fazer? Perceberam? Se nós pegarmos no dia, na noite e analisar a nossa vida, eu estava no trânsito e alguém me deu uma fechada e eu fiz aquele tradicional gesto que não devo fazer e elogiei a mãe dele. Tá? Percebam, são doses homeopáticas, cada dia um pouquinho. Quando chegar no fim do ano está tudo limpo. É como se eu tivesse que fazer uma tarefa todos os dias e deixar se acumular para o fim do ano, não vou dar conta. Eu tenho um tio da Matilde, tio nosso que é desencarnado, que ele tentou complicar as coisas, né? Ele foi no médico, estava com uma doença, o médico deu um remédio para ele tomar durante 15 dias. Ele tomou, falou, não vou ter esse trabalho, tomou tudo de uma vez. Foi para a UTI, visitou, foi lá no túnel, viu o túnel e voltou depois para contar para a gente. Tá? Não adianta, você tem que ter a paciência, a perseverança de fazer cada coisa no seu momento. E aí o momento de nós nos modificarmos
é agora. Hoje eu me segurei o dia inteirinho para não dar uma resposta para um padre lá que ele fez uma atitude não muito conveniente ontem. Eu comecei a escrever, apaguei. Escrevi e apaguei. Falei, não vou fazer. Nós fizemos um evento lá participaram 10 instituições. As 2 instituições que eu participo não entraram, mas eu fui ajudá-los. E deu um lucro lá de 30 mil reais. A pessoa repassou parte do dinheiro e ficou de repassar outra parte. Eu dei cheque pré-datado meu para eles, que não tem nada a ver com isso. E avisei, olha, não recebi ainda, não cobra. Ele foi lá e depositou o cheque. E avisei para ele ontem ainda. Eu deixa quieto, deixa para lá. Não vale a pena, gente, a gente brigar. Não vale a pena. Então nós temos que fazer. O grande problema nosso é que nós nos conhecemos exteriormente. Se eu chegar para a senhora e falar que cabelo azul horrível que a senhora tem, vai dar risada, não vai? Você tem cabelo azul? Não. E se tiver, você vai falar assim, será? Se for verdade, você não tem que responder. Se for mentira, você não tem que responder. Mas nós fazemos isso com coisas exteriores. Se eu falar assim, essa blusa sua não está bonita, você nunca mais usa ela. Mulher é assim, não é? Você fala, que blusa linda. Eu vou te ver ela quase todo dia com essa blusa. Não é assim que nós fazemos? Nós fazemos com o nosso exterior porque nós conhecemos. Então, quando eu falo alguma coisa do seu cabelo, do seu piercing, do seu penteado, do seu sapato, da sua bolsa, você na hora, você já se liga e toma uma atitude. Não está bonita, eu não uso mais. Está bonita, eu vou usar sempre. Não é assim? Agora, quando eu falo de um defeito moral seu, você é muito fofoqueira. Aí, como eu não me conheço, como eu não sei se eu sou ou se eu não sou, eu fico bravo, eu xingo. Eu não vou fazer uma análise. Nossa, será que tem razão? Eu tenho que me modificar. Porque na roupa eu troco. E por que dentro dos meus sentimentos eu não posso fazer a mesma coisa? Quando alguém fala assim, olha, você está uma pessoa muito mal-humorada. Mal-humorada não, você não me conhece, assim você já vai com patada, não é? Então, você teria que fazer a mesma coisa. Então, nós conhecemos o nosso exterior, mas não conhecemos nós interiormente. Por isso aqui, o conhece-te a ti mesmo é a chave. Isso aqui é um pedaço da resposta. E Santo Agostinho ainda fala o seguinte, tá? Muito cuidado nessa análise, porque nós somos muito rigorosos para julgar os outros e muito complacentes para julgarmos a nós mesmos. E quando nós vamos fazer o nosso julgamento, nós encontramos uma série de desculpas. Eu respondi mal para fulana, mas foi porque não existe porquê. Não tem motivo para você responder mal para ninguém. Independente do que ela faça. Se for uma grosseria, se for uma falta de educação, é dela, não é sua. Nós não temos motivo. Não temos que ter. Então, qual a receita que ele nos dá? Quando você tentar achar uma justificativa para o seu ato falho, você se coloca no outro lugar e se pergunta, se alguém tivesse feito aquilo com você, como você reagiria? Você vai mudar o seu posicionamento. Vamos lá. Kardec nos fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para combater as suas más inclinações. Significa que espírita não é santo. Espírita ainda faz o mal. Espírita pisa na bola. Mas o que nós temos que fazer é o seguinte: hoje sermos melhor do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje. Mas esse cara é espírita e fuma. Sim. Ele tomava droga. Ele já melhorou. Mais um pouquinho ele vai deixar de fumar. Mas aquele cara está roubando, mas ele matava. Só está roubando, está bom, já melhorou. Não adianta eu vir bonzinho e ficar o mesmo bonzinho embora do mesmo bonzinho. Às vezes quem veio com uma série de imperfeições e que foi embora ainda com outros, melhorou mais do que nós. Porque essa é a nossa função aqui. É aos poucos ir tirando as imperfeições. Quanto mais, melhor, porque o beneficiado somos nós mesmos, tá?
Isso aqui nós já falamos, né? Não bate o limite das nossas forças, porque nós seremos responsáveis não somente pelo mal que nós fazemos, mas por todo o mal que decorra de um bem que poderemos ter feito e não fizemos. Tá? Bom, agora nós vamos ver o que Jesus nos fala a respeito do retribuir o mal com o bem, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias. Ele nos fala: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Concorda com Jesus? Ele está falando a verdade? Claro, Jesus não mente, ele só fala a verdade. Só que nós esquecemos de ler o complemento. Todas as colocações geralmente é assim, quando vem aquela vírgula, vem aquele mas, vem aquele porém, você vai lá e lê: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, eu vou ser aliviado de todos os meus tormentos, de todas as minhas dores, desde que eu carregue o fardo de Jesus, o jugo de Jesus. Mas o que é o jugo de Jesus? Alguém sabe? O que é o fardo de Jesus? Então nós fizemos uma tabelinha explicativa para vocês entenderem. Se alguém quiser tirar foto depois pode, tá? Se alguém quiser eu mando até o arquivo. Mas nós vamos fazer uma tabelinha do que é o jugo de Jesus e do que é o jugo da terra. E aí nós vamos pegar o jugo de Jesus e ver quanto isso pesa em nós. E nós vamos pegar o jugo da terra e ver o quanto isso pesa em nós. Vamos começar? O jugo de Jesus é o amor. Quanto pesa o amor? A gente, quando está amando, flutua. Esquece de almoçar, esquece de voltar para casa, né? Aquele casalzinho namorado lá no sofá, a mãe atrás querendo escutar, não escuta nada, sussurram e se entendem. Esse é o jugo. O amor, ele nos deixa leve, flutuando. E quando o amor é para o nosso semelhante, não para o nosso parceiro, muito mais efeito ele traz em nós. Mas o jugo da terra é o ódio. Uma pessoa que tem ódio, como é que ela fica? Carrancuda, revoltada. Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Ela vai ver quando eu encontrar, eu vou fazer isso, ela vai precisar de mim ainda. E nós vamos dormir com o inimigo, literalmente. Quanto pesa o ódio em nós? Muito. Mas o jugo de Jesus é o perdão. Perdoar até os inimigos. Perdoar para quem perdoa. É bom para quem perdoa, não é para quem é perdoado. Nós tiramos um fardo, um peso. E o perdão tira esse peso de nós e nos torna leves. E as pessoas que pensam em vingança são atormentadas. Vivem acompanhadas de espíritos inferiores que querem fazer valer a sua vingança, querem acabar com a vida dela. Lá em Barretos teve uma pessoa que planejou uma vingança durante mais de um ano e meio, e cometeu um assassinato. Viveu atormentado durante um ano e meio e se complicou fisicamente, que foi preso, e espiritualmente, porque cometeu um ato contrário às leis de Deus. Quanto pesa a vingança? A humildade. A pessoa humilde é aquela pessoa que não precisa de nada, que tudo está bom, que não tem grandes necessidades. Em compensação, o orgulhoso, sabe com quem você está falando? Já escutaram isso? Alguém já falou isso? Não, né? Aqui é tudo, aqui em Bebedouro não acontece. Mas é aquela que fala assim: por cima de mim só avião, se passar abaixo eu taco pedra. Tá? É aquela pessoa que sempre tem necessidade de manter o seu status e não aceita nada que esteja contra aquilo que é o seu pensamento. A fraternidade e a bondade. Quanto pesa ser fraterno e ser bondoso? E quanto pesa ser egoísta, ambicioso, sempre buscando mais? Veja essas pessoas que estão roubando nessas corrupções aí, não tem limite. A pessoa já tem, o que ela tem já devia dar para umas 3 encarnações e ela quer roubar mais. E às vezes são mais infelizes porque nem gastam, tão egoístas, avarentos que são. A resignação, uma pessoa resignada. O que é uma pessoa resignada? Não é aquela que aceita passivamente, é aquela que sabe que aquilo que ela está passando tem uma razão de ser,
que não joga a culpa em terceiro, não blasfema contra Deus e trabalha para resolver. Isso é resignação. Mas em compensação, a pessoa revoltada, ela bota a culpa em todo mundo. É no patrão, é no companheiro de trabalho, é no pai, é na mãe, nos espíritos, em todo mundo, menos nele. Nós tivemos um caso agora, tivemos que atender uma mulher para mandar fazer a mudança dela para 600 quilômetros daqui, porque o filho dela, de 27 anos, usuário de drogas, descobriu que era adotado e que a mãe não contou para ele, e ele estava, em vez de ele agradecer por ela ter cuidado dela todo esse tempo, revoltado contra a mãe, quebrando as coisas dentro de casa, batendo na mãe. Entende? Tá? Então a revolta ela é extremamente prejudicial. Agora a resignação, eu vou fazer um exame. Eu tenho que ter a calma e a paciência, porque o desespero, eu vou fazer um exame. Detectou que eu tenho um caroço. O médico apalpou, viu que a mulher tem um caroço. Adianta eu desesperar? Se tiver que ser maligno, vai ser? O desespero nos leva a uma perda de energia inútil. Então nós temos que crer na providência divina e deixar as coisas acontecerem. Como aquele jovem, lá na Itália, na véspera, para chegar à Segunda Grande Guerra Mundial, estava um alvoroço. Vem a guerra, não vem a guerra, vem a guerra. Sabe aquele clima pesado? E ele não estava nem aí. E foram perguntar para ele, você não está preocupado com a guerra? Ele falou, tá as duas uma. Pode ser que a guerra venha e pode ser que a guerra não venha. Se a guerra não vier, eu não tenho com o que me preocupar, não veio. E se a guerra vier? Das duas uma. Pode ser que eu seja convocado, pode ser que eu não seja convocado. Se eu não for convocado, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se eu for convocado, das duas uma. Pode ser que eu vá para frente de batalha, ou pode ser que eu fique na retaguarda. Se eu ficar na retaguarda, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se eu for para frente de batalha, das duas uma. Pode ser que eu seja ferido, e pode ser que eu não seja ferido. Se eu não for ferido, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se eu for ferido, das duas uma. Pode ser um ferimento leve, pode ser um ferimento grave. Se for um ferimento leve, eu não tenho com o que me preocupar. Se for um ferimento grave, das duas uma. Pode ser que eu morra, pode ser que eu sobreviva. Se eu sobreviver, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se eu morrer, eu vou estar ao lado de Deus, aí que eu não tenho com o que me preocupar mesmo. O que nos traz de exemplo, de lição? É que as coisas, nós não podemos ser alienados e não nos preocupar, mas o desespero, a preocupação chama-se pré-ocupação. Estatisticamente, 80% daquilo que nós nos preocupamos não acontece. Isso não é doutrina, isso é estatística. Então não adianta cada coisa no seu tempo. Eu vou para prestar um concurso domingo. Eu fico tão ansioso que eu não estudo, não durmo de noite, chego lá, vou na prova. Então nós temos que entender que na nossa vida só tem dois tipos de problema: o que tem solução e o que não tem solução. O que tem solução, o que a gente faz? Trabalha para solucionar, gasta a nossa energia no bem, não no desespero. E o que não tem solução? Esquece, não tem solução. Então, se por exemplo você tem uma duplicata para pagar amanhã cedo e você não tem dinheiro, se você ficar desesperado, sem dormir, vai resolver? Não. Vou dar uma sugestão: liga para o credor e fala, eu não vou te pagar. Aí quem não vai dormir é ele. Então você, ao invés de você se desesperar, você vai buscar alternativas. O que eu posso fazer com calma, com tranquilidade. É isso que é a nossa vida, tá? E aí nós temos a fé e a descrença. Então vamos lá. Quanto pesa em nossa consciência? O amor, o perdão, a humildade, a fraternidade, a bondade, a resignação, a calma, a paciência e a fé. Quanto isso pesa em nós? Nada. Isto daqui significa retribuir o mal com o bem.
Quando pesa em nós o ódio, a vingança, o orgulho, o egoísmo, a ambição, a revolta, o desespero, o desprezo. Quando isso pesa em nossa consciência? Muito, muito. Isto daqui significa retribuir o mal por o mal. E de quem depende escolher entre o jugo de Jesus e o jugo da terra? É do meu pai? É da minha mãe? É da minha mulher? É do meu marido? Não. De nós. De nós mesmos. De nós optarmos, ao recebermos qualquer estímulo negativo, optarmos em não devolvermos, em não sermos iguais, em agirmos desta forma. Isso daqui é a paz, é a consciência tranquila que vai nos fazer deitar no travesseiro e dormir. Depende só de nós. Então não culpe os outros pelos seus problemas. Porque nós somente sofremos todas as vezes que nós agimos assim. Quando eu tenho amor, eu não sofro. Estou falando amor, não estou falando sensualidade. Tá? Porque quando eu tenho amor, significa, se eu amo uma pessoa, se eu amo a minha esposa, e ela chega para mim e fala assim, olha, eu estou apaixonado por um outro homem, vou te abandonar. Se eu a amo de verdade, eu falo, vai, seja feliz. Mas o que nós temos, estamos tendo capacitação do Conselho Tutelar, e nós estávamos falando de apego aos filhos. Olha, eu tenho muito apego aos filhos. Você tem que ter apego aos filhos? Não. Nenhum apego. Você tem que ter amor pelo filho. Você tem que ter amor. Amor é que você gosta e vai ajudar em qualquer situação. Se ele estiver do seu lado ou contra você. Se ele estiver no caminho do bem ou no caminho do mal. Se ele estiver usando drogas ou roubando. Se ele estiver num bom emprego. Mas nós optamos pelo outro caminho. Então todas as vezes que eu opto por isso aqui, a ter ódio, a consequência vai ser um sofrimento futuro. Lei de causa e efeito. Semeadura e colheita. Então pensemos bem. Retribuamos o mal com o bem. E deixemos o mal para aqueles que ainda não têm consciência de que o mal somente nos faz mal. Porque o mal que nos faz mal não é o mal que me fazem. O mal que nos faz mal é o mal que eu faço porque ele me torna mal. Palavras de Joana de Anjos. E para encerrar, uma frase que eu deixei da outra vez, a gente precisa aprender a se doar mais e se doer menos. Muito obrigado. Que a paz e o amor de Jesus continue a nos envolver agora e sempre. Fiquem com Deus e tenho certeza que estou deixando com vocês o nosso carinho e o nosso amor.